Vamos então agora para a minha carteira simulada em fundos imobiliários e basicamente, como eu já tinha mencionado no vídeo que eu montei a carteira, recomendo vocês assistirem ela para ver o porquê eu escolhi esses ativos, então vou deixar no card, acompanhem lá. Nesse vídeo que eu montei essa carteira, eu falei que a grande diferença dessa carteira simulada para a minha carteira real é que essa carteira simulada ela vai pegar um movimento de alta dos fundos imobiliários. Então, quem investiu nos anos anteriores vai estar com as cotas dos fundos com preço médio bem alto comparado com o preço médio dos fundos atualmente. Como eu acabei montando essa carteira na baixa desses fundos imobiliários, que eles estão com um preço muito descontado, ao decorrer dos meses eles vão ter uma valorização bem grande, principalmente quando a inflação começar a cair, a baixar, a ter essa deflação. Esses fundos imobiliários vão se beneficiar bastante disso e vai ficar com um preço médio bem baixo. Então é bem interessante acompanhar essa carteira e também vocês analisarem que estar investindo em momentos de baixa é bem lucrativo e os investidores deixam de comprar os ativos que eles têm em carteira porque os ativos estão bem desvalorizados e eles só vão comprar quando esses ativos já estão com preço alto. Então é importante sim comprar ativos com preço mais baixo quando estão desvalorizados, obviamente respeitando o seu perfil de investidor e também sabendo que dependendo do ativo ele provavelmente não consiga se valorizar ao preço anterior que estava na alta e esse ativo só vai desvalorizando e nada garante que ele retorne para o preço normal, o preço da alta. Então o investidor vai ficar com prejuízo. Então tem que ter essas atenções. Vamos lá então ver quanto que essa carteira valorizou e quanto de dividendo ela pagou. Bom, basicamente essa carteira ela também teve uma valorização muito boa, porque como os 2 últimos meses começou a ter uma pequena deflação, os investidores começaram a comprar bastante fundos imobiliários de tijolos que estavam extremamente descontado, alguns estavam com preços muito baixo mesmo. Então esses fundos, grandes investidores compraram. Eu deixo uma ressalva aqui para um fundo de hotel HTMX11 que eu tinha investido anteriormente na minha carteira real de investimento. Ele acabou tendo uma desvalorização muito grande, ele chegou a custar abaixo de R$70 e hoje está custando R$115. Então teve uma valorização muito grande, muito interessante. Coisa também que está acontecendo com o BCFF11, com o HGBS11, HGRE, KNRI. Então eles estão valorizando por causa dessa deflação. Então esses fundos acabaram se valorizando e um rendimento dessa carteira de R$12 mil. Olha que interessante, em um mês R$12 mil. Obviamente o valor investido é alto, mas é para vocês verem como que consegue ter lucro investindo nesses fundos sólidos que passam por momentos de desvalorização. E como citado anteriormente, são fundos muito bons, fundos que têm uma gestão excelente e também bons ativos, e por uma desvalorização do mercado eles ficam com preço muito bom e você consegue ter uma valorização deste investimento. Então tem aqui o valor total investido, 262 mil, quase 263 mil reais, investido em 15 fundos diferentes, como eu havia citado no vídeo anterior. E a grande vantagem dessa carteira é que, como ela está dividido este valor por 15 fundos, você consegue diluir bastante o seu risco desses investimentos. Então, por exemplo, o hectare acabou desvalorizando, só que o HGBS valorizou bastante e essa valorização compensa essa desvalorização. Então, por isso que é legal você ter uma diversificação boa na sua carteira de investimento para você diluir o risco de ter prejuízos e também aumentar
a sua probabilidade de ter lucro. E o rendimento total de proventos de dividendos dessa carteira foi de R$ 2.610. Tá um valor muito bom, quase 1% ao mês, levando em consideração que tem fundo de tijolos que está pagando menos de 1% ao mês. Fundos de tijolos normalmente fica entre 0,6 a 0,9. Fica nessa média de dividend yield. E eu quero mostrar algo muito interessante para vocês. Basicamente, o fundo que mais pagou dividendo foram, obviamente, os fundos de papéis. Mas olha que interessante. Este fundo Habit11 pagou R$ 236 de dividendos, enquanto, por exemplo, o HGRE pagou R$ 108. Isso quer dizer que, como eu investi R$ 17.600 em cada fundo, eu teria que investir mais de R$ 38 mil nesses fundos de tijolos para ter o mesmo valor investido em um fundo de papel. Então, o fundo de papel, por mais que alguns analistas tenham preconceito contra eles, eles são uma excelente fonte de dividendos. Então é bem legal você, obviamente, ter tanto fundo de papel quanto fundo de tijolos para dar essa compensada, essa equilibrada desses ativos. Só que olha outra coisa interessante, aí você pode falar, mas fundo de tijolos então não compensa ter em carteira, porque os fundos de papéis você investe um valor menor e tem uma rentabilidade maior. Só que olha que interessante, nesse fundo HGBS11, que é basicamente o maior e o melhor fundo de shoppings, eu investi 17.569. Só que com essa valorização em um mês, apenas um mês, eu tive um rendimento de mais de R$ 2.000. Mesma coisa no HGRE, que é de renda urbana, um pouco mais de R$ 2.000 de valorização. E outro fundo de tijolo também excelente, HGRE, com uma valorização em um mês de pouco mais de R$ 2.000. Olha que interessante, fundo de tijolo. Aí você pega o KNRI, também outro fundo excepcional, quase R$ 2.000 de valorização. Então, se você pegar esses R$ 2.000 de uma valorização, dividir por 12, que seria equivalente a um ano de investimento, e somar com esse valor que ele pagou, por exemplo, então ele estaria pagando quase R$ 300 por mês só de retorno. Então, valorização da cota mais dividendos. Enquanto isso, se levarmos em consideração os fundos de papéis, eles não tiveram essa valorização, porém manteram o preço. Eles só vão se valorizar mesmo quando a inflação abaixar bastante e iniciar um novo ciclo de alta de fundos imobiliários. Quando aumentar a demanda, aí sim eles vão aumentar o preço da cota. Então vai demorar um pouco ainda. O que vai mais subir é os fundos de tijolos que estão desvalorizados. E vamos agora então ver detalhadamente o ranking dos maiores pagadores de dividendos. O primeiro foi o Habit com R$ 236, o segundo o Tigar com R$ 230, o terceiro Iridium com R$ 226. E esses três fundos eu tenho na minha carteira real de investimento. O quarto fundo que pagou mais dividendo foi o DEVA11, pagou R$ 221, o RZTR pagando R$ 217. E é interessante o RZTR para vocês verem como que ele paga dividendos, bem interessante também. E é outro excelente fundo que eu possuo na minha carteira real e que eu vou fazer novos aportes nele. Temos também o VGHF11 pagando R$ 215. Temos o RPR11 pagando R$ 204. O Hectare pagando R$ 195. BCFF11 pagando R$ 144, o FIB11 pagando R$ 136, o HGBS pagando R$ 124, o HGRU pagando R$ 120, KNRI pagando R$ 114, HGLG11, o melhor fundo de logística, pagando R$ 114, e o HGRE11
pagando R$ 108. Então, essa é uma carteira bem diversificada. Essa é uma carteira que eu chamo de carteira coringa, porque ela possui bons ativos. Dependendo do seu perfil de investidor, é só fazer pequenas alterações na quantidade de dinheiro alocado que você consegue ter uma excelente carteira para longo prazo. Então, se o seu perfil é mais moderado, aqui você poderia aumentar a quantidade investida nos fundos de tijolos e diminuído a quantidade investida nos fundos de papéis. E como vocês viram nos proventos recebidos, se vocês aumentarem mais em fundos de tijolos, vocês vão aumentar o rendimento mensal, mas também é bom manter uma parte da carteira em fundos de papéis para dar uma potencializada no seu dividendo recebido. Então, se você alocasse mais aqui em fundos de tijolos, você receberia aí aproximadamente 0,8 de dividend yield dessa carteira, que é uma carteira muito boa, uma carteira bem equilibrada, e pode sim carregar para o longo prazo esses ativos. Então aqui só um comparativo. Essa carteira aqui, como eu já havia comentado anteriormente, ela tem tanto fundo de papel quanto fundos de tijolos, e ela encerra este mês de agosto com quase 1% de dividend yield, o que é uma carteira muito boa. E essa carteira é muito interessante, que ela vai surfar essa alta da valorização dos fundos imobiliários, e este dividend yield é bem atraente. Então você vai ganhar tanto na valorização das cotas quanto na valorização desses ativos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, comente aí abaixo, já deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito, e eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui. Tchau!